Ok. A gente falou sobre 2 Timóteo 3:4, onde quando a palavra de Deus for pregada em dias como o de hoje, para algumas pessoas isso vai gerar coceira nos ouvidos, elas vão negar a palavra de Deus, elas não vão querer a palavra de Deus. Mas como entender isso? Como entender que algumas pessoas caem em fábulas, elas preferem aceitar a proposta do mundo? Não é difícil, não é difícil. Quando você chega, eu vou dar um exemplo clássico, um exemplo direto. Quando você pega 2 jovens, às vezes, como eu e minha esposa lidamos muito com adolescentes e jovens, a gente tem muitas pessoas que nos procuram que chegam e falam assim: olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu me consagro, eu oro, eu jejuo, o meu namorado também está aqui do lado, ele ora, consagra-se, jejua, mas nós não conseguimos resistir mais. Quando nos beijamos, não tem mais jeito, a gente quer fazer sexo, a gente quer se entregar um ao outro, e aí é muito difícil, depois a dor, a culpa, às vezes me sinto sujo em participar do ministério, enfim, por que isso acontece? E muitos líderes, eu já vi algumas coisas do tipo: olha, faz o seguinte, quando começar a esquentar, você pega, toma um sorvete, vai tomar um sorvete, vai conversar com essa pessoa, respira, sabe? E depois aí você beija de novo, né? Em outro dia que vocês estiverem mais calmos. Só que isso é um paliativo. Isso é como cultivar algo que está destruindo esses jovens. Se esses jovens estão sendo estimulados sexualmente por uma atitude física em que ambos concordam, isso devia ser retrabalhado, repensado. Olha, se isso realmente está te trazendo estímulos sexuais que você não vai conseguir segurar, porque é normal, Deus fez isso para o bem, Deus não inventou isso para que a gente pudesse sentir culpa, mas para que a gente fosse pleno, saudável, direto e eficaz. Pense bem nisso. Será que Deus fez isso errado? Fez para que a gente se sentisse culpado, para que a gente fosse, mas não fosse até o final? Deus fala sobre castidade, guardar o seu corpo para o tempo do casamento na Bíblia, e ao mesmo tempo, antes do casamento, a gente tem que sofrer, se martirizar. Não. A plenitude de Deus ela só é alcançada quando a gente busca a resposta em Deus. Se você falar assim para um jovem, você tem que ver aonde te ataca o inimigo, onde a sua concupiscência, onde a sua lascívia ataca, e você fala assim: mas jovem, você sabe o que é concupiscência? Você sabe o que é lascívia? Não sabe o que é lascívia. Às vezes não sabe o que é concupiscência, às vezes não tem ideia de que isso é mal. Às vezes acha até que a palavra é tão bonitinha, tão interessante, que isso pode parecer bem, mas não é. Mas não é. Concupiscência na Bíblia tem a ver com desejos ardentes. Tem trechos na Bíblia que falam sobre concupiscências que são muito fortes. A gente vai lidar com eles daqui a pouco, mas pense bem. Concupiscências são desejos ardentes. A Bíblia, quando fala de concupiscências, ela fala que não devemos nos entregar a ela, não devemos cultivar a concupiscência, não devemos ter a concupiscência, nem concupiscência da carne, nem concupiscência sobre qualquer coisa que seja. Os desejos ardentes do nosso corpo não têm de nos dominar. Mas como é que eu vou me deixar limpo para Deus se eu estimulo os meus desejos ardentes? Uma pergunta clássica: uma filha precisa beijar um pai nos lábios e agarrá-lo como se fosse seu marido para sentir o amor desse pai? Não precisa, óbvio que não. Existem fórmulas inúmeras desse pai demonstrar amor, inclusive fisicamente, de uma forma plena, sem que essa moça se sinta culpada pelo que ele está fazendo ou que ela está fazendo. Ah, mas é amor de pai. Sim, é amor de pai. Mas pense o seguinte: enquanto um jovem não se casa com outra jovem, eles não são casados. Há sobre eles um amor fraternal, um amor ágape, que há sobre nós. Pode haver um sentimento, pode haver um compromisso de que as coisas vão se tornar diferentes, mas ainda não existe isso. Portanto, quando esses jovens se lançam e se unem fisicamente, mesmo que em parte, sobre algum aspecto, eles vão ter de recuar. E quando recua, a carne grita. Por que a carne grita? Porque ela foi alimentada e ela quer mais comida. Paulo fala em Romanos 13,14: nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13,14. Se você der alguma coisa para a carne comer, ela vai querer mais, ela vai querer mais, ela vai querer mais. Dê um beijo, o teu corpo vai querer outro. É assim que funciona. Porque a gente, quando vê um programa de televisão, a gente procura passar rápido
vê que tem alguma mulher nua, alguma coisa, a gente tira. Por quê? Porque a gente não pode alimentar aquilo, senão aquilo vai nos destruir, aquilo vai nos querer fazer mais. Como um homem que vê uma foto, depois ele quer ver um site, depois ele quer ver pornografia. Como a lascívia não é tratada como algo terrível, porque a Bíblia fala sobre a lascívia, por exemplo, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paixão lascívia, Colossenses 3:5. Olha que interessante, porque a Bíblia não deixa dúvidas de que a lascívia, o que é lascívia, é um comportamento, é um prazer em sexo desregrado, ou em pensamentos sexuais desregrados. A lascívia é má. Não se fala sobre lascívia nas igrejas, não se fala sobre lascívia em contextos cristãos, parece que havia um tabu, mas enquanto isso ela consome, enquanto isso tem uma jovem ministrando louvor e um jovem olhando para ela e despindo-a com a mente. Isso não é bom. Jesus fala em Mateus 5:28 de que o adultério ele começa na mente, o cara pensa naquilo e já está adulterando. Nós esquecemos de coisas primordiais. Eu sei que falar sobre dízimo é importante. Dízimo é extremamente importante, não só em Malaquias, mas em outros livros falando sobre dízimo. Mas a questão não é só dízimo, a questão não é só bênção. A questão é que o povo hoje, por a lascívia ser algo interno, o povo hoje perece por falta de conhecimento de que isso é errado. Aí você vai me perguntar, é errado beijar antes do casamento? Não é uma questão de erro ou acerto. A questão é que quando você beija antes do casamento, nos lábios, ou então se abraça de uma forma muito íntima uma jovem, não tem jeito. Álcool é álcool, fogo é fogo, quando entra em combustão, ninguém segura. Não vai adiantar orar. Se em Timóteo Paulo fala, fugir das paixões da mocidade, ele fala para fugir, porque tu não vai segurar a onda. E Tiago fala que você pode resistir o mal, pode resistir o diabo, mas as paixões da adolescente, as paixões da juventude, as paixões da mocidade, você não consegue resistir, porque a tua carne vai passar por cima do teu senso espiritual. Por quê? Porque isso, infelizmente, está dentro de nós, essa raiz que só vai ser extirpada na glória de Deus. Mas, enquanto isso, devemos não dar de comer a carne. Aí você pode pensar de novo, você é contra jovens se beijarem antes do casamento? A questão não é jovens se beijarem antes do casamento, a questão não é namoro, a questão não é corte, a questão não é exatamente nomes. Eu não estou segmentarizando, não é quem namora vai para o inferno, é amaldiçoado, quem faz corte vai para o céu, é abençoado. Não. A questão é simples e direta. Se você tem algo que alimenta a sua carne a ter produtos como a lascívia e a concupiscência, é justo permanecer no pecado, ciente de que o Senhor não aprova? Essa é a justiça que eu quero que você pense nesse vídeo. Eu queria que você pensasse o seguinte, puxa vida, se o meu Deus... Eu te coloco mais uma questão, aonde você esconde o Espírito Santo de Deus? Quando depois de um culto abençoado, um culto lindo, jovens vibrantes, o Senhor manifestando-se, gente batizada com o Espírito Santo, movendo de Deus, você sai do culto com a sua namorada, certo? Aí você sai do culto de mãos dadas, caminha um pouquinho, e aí o amor insurge, e aquele sentimento e aquilo tudo, e vocês se beijam calorosamente. Ela não é sua esposa, e a partir daquilo, o seu corpo reage automaticamente, é um estímulo sexual, ele reage. E aí você de repente tem uma semi-ereção, a jovem fica mais diferente, não quero usar termos mais chulos, mas me diz uma coisa, quando depois disso, onde você coloca o Espírito Santo? Aonde você guarda o Espírito Santo em momentos onde uns jovens casais, cientes de que determinada atitude vai produzir dentro deles, vai produzir lascívia, porque desejos sexuais antes do casamento, motivados, são lascívia. Procurados, são lascívia. A concupiscência são desejos ardentes. Se você falar para mim assim, eu não consigo ficar sem beijar o meu namorado, você está tendo um desejo ardente pela carne. O problema é que não é beijar seu namorado ou não. A questão é o seguinte, quando você beija seu namorado, quando você beija sua namorada, você tem estímulos sexuais. Se você tem que repensar se esses estímulos sexuais que você cria, você sabe, você tem uma consciência, você sabe que quando você fizer isso, você vai criar esse desejo. Você tem que ter essa consciência de que o nome disso é lascívia, o nome disso é concupiscência. Quantos jovens a gente assessora que por isso, depois de ter esses desejos sexuais, vão se masturbar no banheiro, porque eles não querem tocar na jovem impropriamente, querem resistir até o casamento, mas aí não tem jeito, o cara pega e vai se masturbar. A jovem
vai fazer, ou faz o mesmo, ou então fica, ai meu Deus, me perdoe. Quantos jovens caem em tentação, porque não lhes são ditos que alimentar desejos sexuais antes do casamento é impróprio. Paulo fala, é melhor você casar do que você se abrasar. O que é abrasar? É queimar, é alimentar esse desejo, esse estímulo sexual, sabendo que ele não pode ser completo antes do casamento. Se você entende isso, a gente vai falar sobre isso na terceira etapa desse vídeo. Concordando ou não, se você puder, segue firme para a parte 3 desse vídeo.